Vamos iniciar agora a nossa mensagem, a mensagem do dia. Eu quero trazer para vocês o Salmos 67, que já não é mais novidade, porque todos já sabem que eu inicio o programa, aliás, a mensagem, né? Que o programa inicia com Tony França, com a abertura do provérbio, né? Mas vamos com a minha mensagem. Salmos 67 é uma oração. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te temerão e te amarão, andarão no teu temor e no teu amor. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as ofensas, Pai, e não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder. Honra e glória te pertence para todo sempre. Amém e amém. Então, nós vamos para iniciar a mensagem, a qual mensagem eu já passei para vocês, na nossa vinheta que passa no programa do Tony França. Falando sobre a justiça de Deus, do que diz respeito aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, que diz, pode abrir a Bíblia, muito bem. De sorte, irmãos, de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo. Rogamos-vos que reconcilie com Deus, com aquele que não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, Jesus separou um povo, especialmente dele, para fazer justiça, para ser espelho. Então, ele diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia! Isso tanto aquele que pratica a justiça, como aquele que está precisando de justiça, que a justiça seja feita. Então nós vemos versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aleluia! Então, ele diz assim, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, né? Nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, quer dizer, não pode tirar da lei sem que a se cumpra. Então, qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos dos mandamentos e assim ensinar para o povo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande do reino dos céus. Continua Mateus 5, 20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Quer dizer, se exceder, não for maior do que a justiça dos homens públicos, né, dos homens que trabalham na justiça,
Então, a justiça dos chamados de Deus tem que ser muito maior. E não, quer dizer, ser uma justiça falsa. As pessoas trabalhando na corrupção, pregando o evangelho na corrupção, usando a palavra de Deus para benefício próprio, quer dizer, não distribuindo o pão para o povo, que Jesus disse para Pedro: Pedro, ama-me mais do que a estes? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, vai apacentar minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes: Simão, Pedro, Simão, ama-me mais do que a estes? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta, vai apacentar minhas ovelhas. E repetiu 3 vezes. Por quê? Porque Pedro tinha recebido instruções e tal, mas depois que Jesus padeceu na cruz, morreu e ressuscitou, e depois despediu deles, quer dizer, em vez de ele se pregar a palavra, ele foi pescar, voltou para a pescaria. Então, veja bem, mas aí caiu a ficha de Pedro, né? E aí ele assumiu o ministério da justiça de Deus. Então o Senhor Jesus diz assim, olha, porque eu vos digo, capítulo 20, aliás, versículo 20 de Mateus 5, porque eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder mais do que a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, aí está. Nós temos ainda João capítulo 15, do versículo 5, 6, 7, 8, ele diz assim, ó: eu sou a videira, vocês as varas, são os galhos que estão em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode fazer nada fora da palavra de Deus, fora da unção de Deus. Então, sem o nome dele, tem que usar o nome, está na obediência, né? Versículo 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Não está na verdade? Será lançado fora. Como a vara secará, e os colhe e lança no fogo, e ardem. Por isso Jesus falou, será lançado nas trevas exterior, onde haverá choro e ranger de dente. Versículo 7 de João 15. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muitos frutos. Quer dizer, não tem desculpa para não dar fruto. É só obedecer o Evangelho. Então, mas, aí ele diz no versículo 13 de João 14, e tudo que pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele não vai dizer para o santo, Beltrano, que faça, Cicano e Beltrano, não. Eu o farei, porque dele é o poder. Então não adianta. Então, aí nós está. Aí nós trazemos para vocês, porém, como diz Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz assim, mas os que querem ser ricos, quer dizer, se desvia da verdade, mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laços, e em muitas coisas, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à ruína e à perdição, ou à perdição e à ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, ganância por dinheiro, quer dizer, é a raiz e a espécie de todo males. Quer dizer, é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram, quer dizer, alguns se desviam. Está falando exatamente de desviar da verdade, desviar da justiça de Deus para praticar a injustiça. Aí diz, e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Lembra do que Jesus disse? Eles serão lançados nas trevas exterior,
onde haverá pranto e ranger de dente. Porque quando ele diz que tudo que pedir em meu nome, eu farei, ele faz. Você está pedindo a riqueza? Ele vai dar, tudo bem. Só que não esqueça que ele disse anteriormente, não ajunte tesouro na terra. Quer dizer, o que você de graça recebeu, de graça dá. Quer dizer, não ajunte tesouro onde a traça, a ferrugem consome. Quer dizer, ele não precisa de tesouro aqui. A terra e a plenitude, o mundo e a plenitude é dele. Não adianta a pessoa dizer que está trabalhando para Deus, trabalhando para Jesus, que a riqueza não é. É para você receber e dar. Recebe com a mão e dá com a outra. Não é para você. É fazer justiça e não injustiça. Por isso ele diz, em Mateus 5, no capítulo 20, ele diz assim, em verdade eu vos digo, porque eu vos digo, que se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quer dizer, de modo nenhum vai herdar o reino dos céus futuro, né? Aqui na terra você herda, mas futuramente não. Então, aí está. Mas os que querem ser ricos ficam cegos. Mas os que querem ser ricos caem no laço do Satanás. Porque o Satanás está aí para... Se ele tentou ludibriar Jesus, dizendo que tudo era dele e que ele ia ter se somente fizesse a vontade dele. Então, meus amigos, você que tem chamado de Deus, você que foi chamado para fazer justiça, não perca a sua salvação, porque a palavra de Deus não cai no chão, não cai por terra. Ele disse, os céus e a terra podem falhar, mas as minhas palavras não. Quer dizer, esses passar tem vários significados. Uma delas é, passar é falhar, porque muitas vezes a gente vê aquela preparação da chuva, o mormaço, o céu azul, e vai cair um temporal danado e tal, e aí acontece que vem o vento lá, esparrama as nuvens, dispersa as nuvens, e aí não chove. Eu pensei que ia chover, não choveu. Quer dizer, houve uma passagem, passou, falhou, o vento dispersou. Muitas vezes a terra mesmo regada também não produz o seu fruto. Então quando diz lá em Isaías 55, 9 em diante, que diz assim, que assim como a chuva cai e rega a terra e aí dá o fruto, né? Semente ao que semeia, pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca. Mas Jesus ainda fez uma retificação. Ele diz, até que os céus e a terra podem passar, pode falhar, mas minhas palavras não. Por quê? Muitas pessoas pensam que Deus está regindo. Para cada repartição, ou seja, a natureza é dividida em vários ministérios. Tem o ministério do vento, o ministério da chuva, o ministro da terra que produz. Então, quer dizer, porém, eles podem falhar. Porém, se você invocar em nome de Jesus, vai ser obrigado a chover, vai ter que chover. Não adianta a chuva disfarçar. Se você invocar em nome de Jesus, a terra vai ter que produzir. Então ele diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Então, meu amigo, minha amiga, aí está. Voltamos para o 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Então rogamos vós, da paz de Cristo, que reconcilie com Deus. Para de ganância, para de trabalhar para o trono da sua glória e não para a glória de Cristo. Então reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para quê? Para que nele fossemos feito justiça de Deus. E aí é o que diz Jesus. Portanto, se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Então vamos finalizar com uma oração da irmã Conceição.
Estou em França. Voltamos aí com a oração da irmã Conceição. E aí eu volto para finalizar o quadro. Ok? Estou em França.